A gente está de volta com Ponto com News para entender o que vai acontecer na Europa, no cenário político e econômico. A gente está recebendo o comentarista de política econômica Carlos Augusto Ferreira, justamente para entender uma notícia que a gente vem dando desde o início do nosso jornal desta manhã: a saída do Reino Unido do bloco comum, do bloco econômico europeu, à União Europeia. Bom, Carlos, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar do problema dos outros, né? Bom, só que é um problema dos outros que nos afeta, só para a gente, quem sabe, começar a conversa ou aliviando ou um pouco mais tenso. Ronaldo, sempre afeta, né? Hoje os mercados estão todos conectados. É bem verdade que dentro da pauta a União Europeia não é um cliente importante do Brasil e também não tem uma relação bilateral tão forte. Mas sempre afeta porque o Reino Unido tem um papel importante dentro do modelo de negócios da União Europeia. A gente pode explorar um pouquinho isso. Bom, então vamos tentar entender um pouco o que aconteceu. Ainda ontem pela manhã, eu trouxe aqui uma informação de que uma pesquisa feita às vésperas desse referendo apontava que a Inglaterra, os ingleses, os britânicos, na verdade, votariam pela permanência na União Europeia, no bloco econômico. Isso, inclusive, trouxe uma reação positiva para o mercado na quarta-feira. Mas ontem não foi isso que aconteceu. É verdade, Ronaldo. Eu ainda jantava com amigos ontem e na nossa conversa tinha-se como certo. Não, vai ficar como está, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Eu tinha comigo um certo ceticismo pelo seguinte: os eurocéticos, que é agora uma nova terminologia para classificar as pessoas que são anti a União Europeia, são maioria, porque eles são a base da pirâmide. São aqueles menos assistidos social e economicamente no país. Evidentemente, eles são o maior número. Em sendo o maior número, é natural que eles acabaram surpreendendo com essa votação importante, apertada, mas importante. E por que dessa decisão? Qual a razão dessa resistência, Carlos? Tem razões históricas, né? Quem olha pelo retrovisor lembra que dos 28 países, só 19 estão dentro do Banco Central Europeu. A Margaret Thatcher, lá atrás, ela foi uma pessoa visionária e previdente. Ela falou: não, nós vamos estar na União Europeia, mas nós vamos manter a nossa política monetária aqui, porque nós queremos manter a Libra e manter o controle sobre a nossa moeda. Então a Inglaterra, ela sempre tirou o melhor... Inglaterra não, me perdoe, o Reino Unido sempre tirou o melhor proveito, mas nunca se envolveu muito fortemente. Do ponto de vista macroeconômico, a contribuição que existe é 0,5% do PIB. 0,5% do PIB é a contribuição que a Inglaterra tem. Só que a Inglaterra tem, dentre os seus 10 maiores clientes, 7 da União Europeia. Então, do ponto de vista macroeconômico, não existe uma razão importante para isso. Claro que existe uma xenofobia crescente em toda a Europa, pela migração dos países que estão vindo ali do Oriente Médio, da Ásia Menor, em função de conflitos, e estão invadindo a europeia. Mas é bem verdade que essas pessoas é que contribuem com a mão de obra necessária, que os britânicos não estão mais interessados em executar, trabalhos que eles não estão mais interessados. Então, existe um conflito muito mais de caráter ultranacionalista, inclusive com o assassinato da Jo, né, que foi aquela pró-europeia, aquela deputada, por um ultranacionalista. Não existe uma questão macroeconômica, existe uma questão muito mais xenofóbica nesse sentido. E por isso também que a população acaba reagindo diante desse cenário, porque de alguma maneira quer que o Reino Unido esteja um pouco mais fechado, até pela presença dessas pessoas que acabam entrando na União Europeia. Né? Sem dúvida alguma, só que isso é o famoso tiro que vai sair pela culatra. Por quê? Você leva 2 anos quando você toma uma decisão desse tipo para poder fazer uma implementação prática. E nesses 2 anos, o Reino Unido vai ter que restabelecer relações bilaterais com os países de interesse. Evidentemente, vão ser inseridas aí tarifas alfandegárias nessas transações. O mercado livre comércio, ele deixa de existir. As transações deixam de existir.
Hoje o Reino Unido, em especial a Inglaterra, funciona como uma casa de liquidação financeira para o resto da Europa. Ela deixou de ser industrial e passou a ser serviços. À medida em que você não compra mais esses serviços em especial dos ingleses, você vai comprar isso, vai migrar para a Suíça, vai migrar para a Alemanha, para os países que têm interesses comuns. Então, você começa a ter uma perda importante do ponto de vista econômico para o Reino Unido, em especial para a Inglaterra. A Escócia é mais industrial, a Irlanda do Norte é mais serviços e a outra Irlanda é independente, o país de Gales é mais agricultura. Então você começa a entender que vai ter um colapso natural que vai contaminar primeiro a economia do próprio Reino Unido e depois, evidentemente, dos seus clientes, porque se a Inglaterra não importa, ela também não exporta. E, em especial, quem perde grande no bloco americano, sem dúvida muito, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma relação muito forte com o Reino Unido, depende de resultados importantes que os Estados Unidos também faz essa liquidação financeira. Então, eu diria que foi uma baita de uma bobagem o que foi feito, vai trazer um dano de novo na economia e o sinal ficou claro com a queda generalizada em todas as bolsas, né? O impacto foi bastante significativo. As bolsas não tiveram uma queda, uma pequena queda. As bolsas despencaram. A gente teve bolsas na Ásia que caíram, estavam operando nessa madrugada a menos de 7%. Sem dúvida. E as razões disso são históricas, né? Se você olhar as grandes economias fora do bloco europeu, são grandes ex-colônias britânicas, né? Então, a maioria delas árabes, você tem a Índia, que é tão importante, você tem, através da China, Hong Kong, que é um mercado tão importante, a relação com o Japão. Todas essas interconexões utilizam como meio de acesso, do ponto de vista de mercado financeiro, o Reino Unido, que tem regras claras e competência em fazê-lo. Só para você ter uma ideia, o JP Morgan traz 27 bilhões de dólares de resultados diretamente da Inglaterra e tem 4 mil funcionários. Essa unidade vai desaparecer se isso for implementado, porque ela perde o sentido prático de existir. Só para você ter uma primeira ideia do ponto de vista de impactos econômicos relevantes. Eu vejo grandes dificuldades, uma direita muito forte assumindo uma posição, seguramente o prefeito de Londres deve ser o candidato forte a substituir o Cameron, e eu creio que o endurecimento e uma aproximação de um partido republicano americano vai se dar de forma quase que irreversível. Bom, então a gente tem aí um cenário que é um tanto preocupante, pelo menos pelos próximos meses, quem sabe, pelo menos pelos próximos 2 anos, até as coisas se ajustarem na economia europeia. Eu creio que sim. Evidentemente, não existem loucos ali no parlamento. Nós temos que entender que, dentro da União Europeia, o Reino Unido sempre foi aquele muito mais competente ao lado da Alemanha para entrar e sair de momentos difíceis. Tem uma economia muito forte, bem diversificada, e eles não vão resistir a uma pressão qualquer que exista em perda de padrão de qualidade de vida. Então, evidentemente, os aspectos políticos envolvidos vão ser preponderantes e importantes, mas os macroeconômicos não serão abandonados. Tenho certeza que eles vão encontrar caminhos para minimizar isso, mas o dano está aí. Carlos, valeu pela nossa conversa mais uma vez. É sempre um prazer, eu estou sempre à disposição dos nossos telespectadores do Ponto Com News. Esse Carlos Augusto Ferreira, nosso comentarista de política econômica. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.